Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa videoaula aqui do canal Caderno Digital de Saúde e Segurança do Trabalho. Eu me chamo Michele Carneiro e hoje nós vamos estudar a Lei 6.514, de 22 de dezembro de 1977, que trata sobre os artigos relacionados à segurança e medicina do trabalho que tem na CLT. CLT, como nós já falamos em aulas passadas, e só para abrir um parênteses aqui rapidamente, quem ainda não assistiu às aulas passadas, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá? Que é o passo a passo para quem está começando na área de segurança do trabalho até chegar nessa lei aqui, tá? Que a gente vai estudar depois dessa lei as normas regulamentadoras. Então, para você que está começando na área de segurança do trabalho, né, é importante saber alguns conceitos, né, antes de estudar as normas regulamentadoras, assim também como algumas leis que são importantes, que vai dar parâmetro para as normas regulamentadoras. Uma delas é a Lei 6.514, de 22 de dezembro de 1977. Tá? Então, como eu estava falando, a CLT ela é composta por várias leis, tá? Por isso, consolidação de leis, tá? Leis do trabalho. E dentro dela tem uma lei, que é a Lei 6.514, tá? Em seu capítulo 5º, tá aqui, ó, capítulo 5, trata sobre segurança e medicina do trabalho, certo? Então, nós vamos estudar o capítulo 5 dessa lei aqui da CLT, tá? E esse capítulo ele é composto pelos artigos que vai do 154 até o 201. Tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês que a lei ela é dividida por seções, certo? Cada seção é responsável por um grupo de artigos, tá? Não se preocupem, né? Principalmente quem está começando na área, fica assustado, lei, artigo, fala de decreto, portaria, não se preocupe que vocês vão entender isso aos poucos, tá? Mas é importante, antes de passar para o estudo das normas regulamentadoras, como muitos estudantes fazem, né, e logo estudando as normas regulamentadoras, é importante você saber o que vem antes, tá? Então, é esse passo a passo que eu estou trazendo aqui no canal Caderno Digital de Segurança do Trabalho, que começou com esse objetivo, com o estudo das normas regulamentadoras, tá certo? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá, gente? Dê um like de vocês, porque ajuda bastante. Compartilhe com um colega de vocês, principalmente aquele colega que também está começando na área de saúde e segurança do trabalho, que esse canal é voltado principalmente para esse público, tá? Que está iniciando na área de saúde e segurança do trabalho, tá certo? E aquele público que pretende atuar na área de saúde como profissional SST. Então, eu vou falar aqui das NRs e vou falar também da segurança do trabalho em serviços de saúde. Então, vamos lá. Eu vou diminuir mais aqui, só para ficar melhor aqui para a gente estudar. Vamos lá. A gente vai falar sobre a Lei 6.514, de 22 de dezembro de 77, tá? Então, todo o histórico para chegar até ela, novamente, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? As aulas. Então, vamos lá. O que essa lei alterou? Ela alterou o capítulo 5 do título 2 da consolidação das leis do trabalho, como vocês podem ver aí, que é relativa a quê? A segurança e medicina do trabalho e da outras providências também. Então, vamos lá. Capítulo 5, tá? É esse que nós vamos estudar. O capítulo 5, ele trata de quê? Ele trata da segurança, ó, isso aqui, gente, ó, segurança e medicina do trabalho, certo, gente? Então, o capítulo 5, ele trata da segurança e medicina do trabalho. Vamos estudar nessa aula de hoje, gente, a seção 1 e a seção 2. Lembrando que cada seção ela é composta por um grupo de artigos. Esses artigos, gente, ele é tipo um resumo das normas regulamentadoras. Esses artigos que nós vamos estudar agora, da Lei 6.514, vocês vão ver que muitos deles têm relação direta com as normas regulamentadoras. As normas, elas se basearam nesses artigos aqui, tá certo? Então, por isso que é importante primeiro a gente fazer o estudo deles, para depois passar para o estudo das normas regulamentadoras. Então, vamos lá.
Essa seção aqui, ela já traz logo as disposições gerais, certo? Disposições gerais. E nós vamos ver aqui no artigo 154 que ele diz o seguinte: a observância em todos os locais de trabalho, do disposto neste capítulo, capítulo 5, não desobriga, gente, ó, vamos até marcar aqui, ó, não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições, que com relação à matéria, que é relacionada à segurança e medicina do trabalho, sejam incluídas em código de obras ou regulamentos sanitários, ó, código de obras, regulamento sanitário, estados ou municípios, tá? Ou municípios que se situam, peraí, gente, deixa eu só marcar aqui direito. Código de obras, regulamentos sanitários ou municípios que se situam que se situem nos respectivos estabelecimentos, bem como daquelas oriundas de convenções coletivas de trabalho, certo? Então, quem já assistiu minha aula anterior vai saber o que é convenção coletiva de trabalho, tá? Depois vocês podem ir aí na descrição do vídeo assistir. Então, entendam, gente, o que ele está dizendo aqui no artigo 154? Que a observância em todos os locais de trabalho, do disposto deste capítulo, que tem esse capítulo aqui, no capítulo 5, que trata de segurança e medicina do trabalho, isso aqui, ele não vai desobrigar as empresas de cumprir outras coisas que eles podem encontrar em código de obras, regulamentos sanitários dos seus estados e dos seus municípios. Ela não vai impedir. A empresa, ela pode cumprir, ela deve cumprir, tá? No artigo 54, ele traz isso de disposições gerais, essa parte aqui. Onde eu encontro na norma regulamentadora, Michele, já que tu disse que tem relação com a norma, isso aqui, esse artigo 154, ó, gente, você encontra na NR1, tá, gente? Na NR1. Você encontra lá, referente a esse artigo aqui, tá? NR1. Aí, o artigo 155 também se refere a NR1, tá, gente? Também se refere a NR1. Deixa eu só... Bom, então vamos lá, dando continuidade aqui no item 3, né? Bom, a gente ainda está falando do que cabe às empresas do artigo 157. Então, no item 3, ele diz adotar medidas que eles sejam determinadas, certo? Pelo órgão regional competente, tá? Então, as empresas, elas têm que adotar as medidas que sejam determinadas pelo órgão regional competente. Então, se a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, né, instruir lá a empresa de cumprir determinada norma regulamentadora ou itens da norma regulamentadora, né, então, a empresa ela tem que adotar essas medidas, tá certo? No item 4, facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente, certo? Então, a empresa ela não tem que dificultar o exercício da fiscalização, ela tem que facilitar esse exercício, tá certo? Ela não pode impedir de um auditor fiscal, por exemplo, entrar na sua empresa. O dono da empresa ele não pode fazer isso, certo? Nem ficar burlando documentações, tudo, que isso pode gerar problemas seríssimos para a empresa. Artigo 158. O que cabe aos empregados? Vamos lá. Primeiro, observar as normas de segurança e medicina do trabalho, certo? Vou até grifar aqui, ó, grife aí. Observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções que tratam o item 2, que é as instruções daquela documentação, né, que nós já vimos que da ordem de serviço, tá? Colaborar com a empresa, olha, gente, colaborar com a empresa na aplicação do dispositivo deste capítulo, que trata sobre segurança e medicina do trabalho. Então, o empregado, ele também tem seu dever com a segurança e saúde do trabalho. Ele também tem que colaborar com a empresa na aplicação desses dispositivos. E olha o que ele diz aqui, ó, parágrafo único. Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada. Recusa de quê? Recusa de cumprir qualquer medida daqui desse capítulo das normas regulamentadoras. Então, o empregado,
Se ele deixar, se ele se recusar de cumprir alguma dessas medidas sem justificativa, ele está cometendo um ato faltoso, que isso pode gerar, né, até uma justa causa, tá, gente? Então, ele diz assim, ó, constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada de a observância das instruções expedidas pelo empregador, né, que são aqueles itens que nós vimos lá na ordem de serviço, tá? Então, tem que cumprir as instruções que tem lá, tá certo? E enquanto ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecido pela empresa, tá, gente? Tem empregado que se nega a, a utilizar sem justificativa, né? E tem empregado que ele recebe o EPI e não usa para a finalidade a que se destina, ele não conserva o seu equipamento, ele não tem cuidado com o seu equipamento de proteção individual, e isso, essas questões de equipamento de proteção individual, o que cabe ao empregado, tem lá na NR6 também, não é só o que cabe ao empregador, o que cabe ao empregado também, tá certo? Então, ó, é bem claro, ó, vai constituir ato faltoso a recusa justificada de cumprir as instruções lá das ordens de serviço e também quanto ao uso dos equipamentos de proteção individual, tá? Artigo 159, gente, ó, o artigo 159 diz assim, ó, mediante convênio autorizado pelo Ministério do Trabalho, poderão ser delegadas também a outros órgãos federais, estaduais e municipais atribuições de fiscalização ou orientação às empresas quanto ao cumprimento deste capítulo aqui, ó, tá? Bom, então, o que ele está querendo dizer aqui nesse artigo 159? Que se algum órgão federal, estadual ou municipal tiver convênio autorizado lá junto ao Ministério do Trabalho, que agora faz parte do Ministério da Economia, certo? Ele poderá fiscalizar, né, ou dar orientação às empresas quanto ao cumprimento, né, de segurança e medicina do trabalho que trata esse capítulo, tá certo? Agora vamos ver a seção 2. A seção 2, gente, já trata de inspeção prévia e do embargo ou interdição. Então, vamos lá. O artigo 160, né, os artigos anteriores que a gente estudou, 154, 159, trata da NR1, tá, gente? Então, esses artigos, se vocês forem na NR1, né, esses artigos anteriores aqui que a gente já estudou, a NR1 ela explica com mais detalhes, tá? Então, ela se baseou, a NR1, nesses artigos também, tá? Então, vamos lá. A seção 2 trata de inspeção prévia e do embargo e interdição, ou seja, NR2 e o embargo e interdição NR3. NR2, nós não temos mais, tá? NR2 foi revogado, tá certo? NR2 trata essa primeira parte aqui, tá? Eu vou logo passar para o artigo 161, que é a norma que a gente tem, né, que é a NR3, né, que ainda está em vigor, tá, gente? E ainda está em vigor a NR3, né? E eu vou falar dos artigos aqui que ela se baseou para ser criada, tá? Então, vamos lá, artigo 61. O delegado regional do trabalho, à vista do laudo técnico do serviço competente que demonstre grave e iminente risco ao trabalhador, ele poderá interditar o estabelecimento, setor de serviço, máquina, equipamento ou até embargar uma obra, tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Que o delegado regional do trabalho, né, à vista do laudo técnico, então ele tem um laudo técnico lá, e esse laudo técnico, através das observações que tem no laudo técnico, alguma não conformidade demonstrar grave e iminente risco para aquele trabalhador, né? Então, o que ele pode fazer? Ele pode até interditar o estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento, ou embargar a obra, tá? As autoridades federais, estaduais e municipais, elas também darão apoio às medidas determinadas pelo delegado regional do trabalho, tá certo? Outra coisa que eu queria falar para vocês é que, ó, da decisão do delegado regional do trabalho, poderão os interessados recorrer, né, no caso a empresa, ela pode recorrer à decisão que os delegados regionais do trabalho tomarem, seja uma interdição, um embargo. Então, a empresa ela tem um prazo de 10 dias para recorrer. E ela vai recorrer a quem? Ó, para o órgão de âmbito nacional, porque quem está interditando ou embargando a obra é
o órgão regional, tá? Então, ela vai recorrer a uma instância maior, que é um órgão de âmbito nacional, tá certo? Responderá por desobediência, além de medidas penais cabíveis, quem, após uma determinação, interdição ou embargo, ordenar ou permitir o funcionamento funcionamento do estabelecimento ou um de seus setores, utilização de máquinas ou equipamentos, né? Ou até mesmo prosseguimento da obra em consequência, acabar resultando em quê? Em danos a terceiros. Então, se a empresa descumprir, né, uma interdição ou embargo, certo? Ela vai entrar nessa parte aqui de medidas penais cabíveis, tá? Então, tomar muito cuidado, certo? Em relação a isso aí. Delegado regional do trabalho, independente de recurso ou até mesmo de laudo técnico do serviço competente, ele pode levantar a interdição, tá, gente? Então, aqui no parágrafo 5º diz que o delegado regional do trabalho, independente de recurso, que a empresa tenha entrado com recurso, ou até mesmo o laudo técnico, ele mesmo pode levantar a interdição, tá? Se ele achar que deva levantar, ele pode fazer isso. Durante a paralisação dos serviços, preste bem atenção aqui, tá, gente? Em decorrência de uma interdição ou embargo, o que acontece com os empregados? Ó, os empregados receberão seus salários como se estivessem em efetivo exercício. Então, numa paralisação dos serviços, seja por uma interdição, seja por um embargo, o que acontece? Os empregados, eles não vão poder estar lá exercendo suas atividades, certo? Até que sejam consertadas aquelas não conformidades. Então, o que acontece? Os empregados, eles mesmo assim receberão seus salários como se estivessem em efetivo exercício, tá certo? Bom, então eu vou deixar essa sessão 3 e sessão 4 para a próxima aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Esses artigos aqui tratam da NR, das NR2 e das NR3, lembrando que a NR2, ela foi revogada, tá certo? Então, eu espero ter ajudado vocês com mais esse conhecimento. Se gostaram, deixa o like, compartilhe com os colegas de vocês. Se não for inscrito, se inscrevam também no canal e até um próximo vídeo.